15 minutos, a Rádio Bandeirantes dá sequência hoje à série O Brasil a Caminho. No capítulo de hoje, a repórter Bruna Barbosa mostra que a ampliação da frota verde no país passa pela criação de uma política nacional de mobilidade elétrica. Muito bom dia, Bruna. Oi, Thaís. Bom dia, Sônia, a todos que nos acompanham por aqui. Bruninha. O Brasil deve encerrar 2022 com pelo menos 850 caminhões elétricos vendidos, índice quase 3 vezes maior em comparação ao ano anterior, de acordo com dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos. A eletrificação de pesados vem ganhando força no país por 2 grandes fatores. O primeiro é a aposta ESG das empresas, ou seja, a preocupação com uma agenda de novas políticas sustentáveis capaz de reduzir a pegada de carbono das operações. O outro é a diminuição de custos, especialmente para o frete urbano, explica o presidente da ABVE, Adalberto Maluf. O custo operacional para os caminhões elétricos chega a ser entre 60% a 70% menor do que um caminhão diesel. Por isso, nas aplicações com alto consumo de combustível ou com alta quilometragem rodada, um caminhão elétrico pode se pagar entre 3 a 6 anos no custo total de propriedade, quando a gente inclui o valor do veículo, o custo do combustível e o custo da manutenção. E é por isso que a eletrificação hoje vem ganhando muito destaque nos caminhões, especialmente naquelas aplicações de logística e transporte de mercadorias em médias distâncias, uma vez que o ganho da economia é muito grande e em poucos anos a tecnologia se paga. Só que o investimento necessário para implementar uma frota 100% verde ainda é distante da realidade de muitas empresas do país. Por isso, o retrofit de caminhões surge como alternativa. A tecnologia converte veículos movidos a diesel em elétricos. O custo para essa transformação é, em média, 30% menor do que a substituição direta para um modelo elétrico. Além disso, também há a possibilidade de conversão para modelos híbridos, o que permite, então, que transportadoras utilizem o veículo de forma elétrica nos trajetos urbanos, mas ativem o diesel em longas distâncias. Na avaliação da diretora executiva da fabricante Eletra, Ieda de Oliveira, o retrofit pode ajudar a acelerar a eletrificação no Brasil. Você consegue utilizar a frota em circulação para zerar as emissões. Isso é muito interessante porque no Brasil, por exemplo, os caminhões costumam ter tem uma vida média em operação que supera 30 anos. Então você imagina o tempo que esses caminhões ficam poluindo. Mesmo as grandes marcas, quando elas decidem pela eletrificação, elas normalmente ficam com esses caminhões por 8 anos na sua distribuição. E mesmo que ela substitua por um caminhão elétrico, ela vende o caminhão velho no mercado. Então você tem um passivo ambiental muito grande. Quando você faz o retrofit, você zera a emissão. Quer dizer, você elimina a emissão. Você não desova no mercado um caminhão poluente. A substituição de combustível fóssil por alternativas limpas traz como consequências a diminuição de efeitos climáticos, como o aquecimento global, a redução da poluição sonora e a melhoria da qualidade do ar das cidades. Esse último item é responsável pela diminuição de mortes e doenças potencializadas diariamente pela poluição, explica a chefe do Laboratório de Patologia Ambiental e Experimental da USP, Mariana Veras. Em torno de 70% a 80% da poluição da cidade de São Paulo é gerada por veículos. Entre os veículos, os maiores responsáveis são os movidos a diesel. Então, a gente vai estar associado ao transporte público e transporte de carga. Se você trocar esses veículos poluentes por veículos não poluentes, a gente vai ter uma melhoria na qualidade do ar. E com certeza a gente vai sentir um benefício imediato na nossa saúde. Então, às vezes, cansaço, a gente acha que está estressado, cansado, tudo isso é também em parte associado à poluição do ar.
Apesar de estar em constante crescimento, o número de caminhões elétricos vendidos em todo o mundo ainda não chega a 1% do total da frota, de acordo com a associação que representa o setor. É quase um trabalho de formiguinha, que exige esforço, dedicação e investimento, como vimos ao longo da reportagem. Mas para alcançar o objetivo, a substituição da maioria dos caminhões, falta o principal na avaliação do especialista em mobilidade urbana e transportes, Sérgio Aveleda: a criação de uma política nacional que sirva como norte para o frete elétrico. E a hora de cobrar é agora. Eu acho que a sociedade civil organizada precisa começar a cobrar dos candidatos um compromisso com a descarbonização do transporte. Precisa os candidatos serem cobrados a assumirem o compromisso de que vão elaborar, porque essa é uma iniciativa do governo federal, do Poder Legislativo e do Poder Executivo. Os dois precisam criar um arcabouço legislativo e de regulamentação que, de fato, estimule os agentes econômicos a fazer essa troca. E por quê? Porque isto vai resultar numa melhor qualidade de vida, vai resultar em ações concretas para reduzir os efeitos das mudanças climáticas, que são danosos ao meio ambiente e à economia, especialmente a economia. A gente já está vendo problemas nas safras agrícolas por falta de chuva, ou seja, é uma questão estratégica para a economia brasileira descarbonizar. E, fundamentalmente, isso vai estimular a criação de uma nova indústria, uma indústria baseada em tecnologia, vai talvez salvar a indústria automobilística brasileira, porque vai estimulá-la a adotar a solução da eletricidade e não importar. E com isso a gente desenvolve o país, promove a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas cidades, ajuda o planeta a prevenir as mudanças climáticas. Enquanto isso, mesmo sem o envolvimento do poder público, empresas aos poucos e por conta própria têm incluído caminhões elétricos na frota. É o caso da Braspress, uma das maiores transportadoras do país, que desde o ano passado roda com 30 veículos movidos a bateria. Para o diretor da Braspress, Urubatã Elou, não há dúvidas de que o país vai conseguir avançar nessa transição para veículos elétricos já na próxima década, mas o estímulo lá de Brasília precisa chegar. Você pega o hemisfério norte, ele já tem planos de longo prazo, já existe políticas nacionais deles, que a partir de 2030 não se fabrica mais veículos ao sistema Otto. E as fábricas estão, e a indústria deles estão se adaptando a isso. Então, se o Brasil pudesse ter uma política nacional, já seria um estímulo, já seria uma data onde todos remariam para o mesmo lado, né? Para que a gente não corra o risco de inventar aí uma tomada de 3 pontos, né? E possamos estar aí inseridos nessa indústria global do óleo de baleia para energia elétrica. Não há reacionarismo que consiga lutar contra isso. Do óleo de baleia para energia elétrica. Não há reacionarismo que consiga lutar contra isso. É isso aí, a matéria especial da Bruna Barbosa traçando esse quadro sobre veículos de transporte pesado, caminhões já circulando no Brasil, movidos a energia elétrica. Algo que começa e que tem todo o potencial de crescimento, com muitos benefícios em termos de custo e também na emissão de poluentes. A Sônia Blota já nos trouxe essa informação, não é, Sônia? De que na Europa essa realidade hoje já está um passinho à frente do Brasil, né? Ela está com esse passo à frente. Bruna, parabéns pela reportagem. Excelente, foi um panorama aí muito importante, porque a gente precisa entrar nessa economia verde, né? Nessa chamada economia verde, começando aí pelos veículos elétricos. Aqui na Europa, como a Thaís bem destacou, economicamente é viável, em termos de troca, né, de emissões de gases poluentes, né, para você baixar o nível da emissão de gases poluentes, e com todos os problemas que a Europa está vivendo, você imagina se essa transição já não estivesse em curso por aqui. A Europa já está mais adiantada nesse quesito, né, nos 27 países da União Europeia. Aqui na França é uma realidade, inclusive não só para os veículos pesados, Bruninha, mas existe um projeto, esse projeto, o chamado Autolib, acabou, mas outros projetos que eles disponibilizam para a população, de uma maneira geral, em algumas cidades,
carros elétricos que você deixa como se fossem as bicicletas. E aí você passa teu cartão de crédito, fica 1 hora com esse carro, e não só para facilitar a mobilidade nessas cidades, mas também para incentivar a população a se acostumar com a realidade do elétrico. Porque muitas vezes você compra o carregador e fala, não, mas é difícil porque não tem lá o ponto de abastecimento. Mas não, aqui as cidades elas estão preparadas, Paris inclusive, preparadas aí com esses estacionamentos onde você carrega o seu carro e você sai, e é vida que segue. Enquanto você está parado trabalhando, você está lá carregando, ou então à noite você deixa. Então você sempre tem um ponto próximo para carregar o seu elétrico. Então é algo muito viável, isso é muito importante. E tem uma outra informação aqui, que hoje um veículo elétrico europeu, também tem uma outra pesquisa, do outro lado, polui mais do que qualquer carro brasileiro flex. Olha isso. Isso sem comentar que a energia que a Europa usa para carregá-los. Existe todo um investimento aí nessa parte. Então, agora, assim, a energia nuclear ela passa a ser verde. Então, o mundo vai ter que se adaptar aí a uma série de realidades, né? Mas para que essa transição, então, assim, a energia nuclear ela passa a ser verde. Então, o mundo vai ter que se adaptar aí a uma série de realidades, né? Mas para que essa transição para a economia verde ela seja feita. E, Bruna, mais uma vez, parabéns pela sua matéria. Obrigada, Sônia, Thaís. Só para a gente finalizar, o Brasil tem um triunfo em mãos. A gente tem energia limpa, a gente tem hidrelétrica, a gente tem possibilidade de carregar esses veículos com energia solar, até mesmo eólica, só que tudo isso precisa passar por uma ação. Por isso que a gente insiste nessa questão de Brasília. A hora de cobrar é exatamente agora, para que isso seja pensado e para que na próxima década a gente tenha isso saindo do papel. Hoje, a cidade de São Paulo, por exemplo, tem alguma ação isolada, com carro, não estou falando de caminhão, tá? Então, quem tem um carro elétrico na cidade de São Paulo, por exemplo, tem algumas isenções de IPVA, tá fora do rodízio. É esse tipo de coisa que a gente precisa. A cidade de São Paulo é um bom exemplo? Mas a gente precisa ali de um modelo nacional para que isso avance no país. Obrigada pelo espaço aqui no Jornal, né, gente? Bruninha? Bom fim de semana para vocês. O problema que a gente tem é o tributário, né? O absurdo que se paga de imposto, veículo novo, né? Vai deixando de pagar e quanto mais velho esse veículo fica, né? É o inverso no mundo. É verdade. Inclusive, numa entrevista que nós fizemos aqui, Sônia, no Jornal Gente, com o presidente da Associação dos Veículos Elétricos, ele colocou essa questão tributária também como algo fundamental no setor, porque hoje o tratamento tributário que é dado ao veículo elétrico no Brasil não compensa, é um veículo mais caro. Então ele diz, olha, hoje, para mim, como a faixa de tributação dos veículos top de linha, movidos a gasolina, diesel, enfim, é muito semelhante com a dos elétricos, nessa faixa a gente consegue ser competitivo. Na faixa dos veículos que circulam muito em outros países, Estados Unidos e Europa, e no Brasil ainda são raridade, ele passa a ser um veículo popular com preço de veículo de ponta, ou seja, não é competitivo. Tem muita coisa para a gente adequar ainda em relação a essa questão. O importante é a gente saber que tem empresa já colocando a mão nessa massa, não é, Bruna? Colocando veículos elétricos pesados para circular, empresas fazendo retrofit de veículos, como você nos contou. Enfim, é uma realidade nova que se abre para o país e que a gente reflete aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Obrigada, viu, Bruna? Obrigada, Thaís. Bom fim de semana para vocês. Obrigada, aqui.